Olá, mulheres queridas! Hoje vamos dar continuidade à leitura do livro Uma Mulher Controlada pelo Espírito, parte 4, com o título Casadas para Sempre. Apesar do que pretende fazer-nos crer, as mulheres têm um grande papel importante no mundo. Alguém já disse, a mão que embala o berço governa o mundo. Outra frase famosa é, por trás de todo homem bem-sucedido existe uma grande mulher. A mulher é uma parte indispensável do homem, uma parte que o torna realizado e que o completa. Deus criou a mulher de uma forma toda especial, retirando uma costela de Adão. Gênesis 2:22 vai dizer, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe trouxe. A mulher é uma parte do homem, nem menor nem maior, mas igual ao homem. Ela é o elemento de que Deus se utiliza para proporcionar ao homem sua total realização. O desígnio de Deus para o casamento é que este seja dinâmico e satisfatório. Tanto o homem como a mulher devem ter profundo interesse um pelo outro. Nosso filho casado nos escreveu uma bela carta a respeito de sua jovem esposa, 6 meses depois de casado. Ele disse, mãe, pai, Kate é o meu melhor amigo. Eu gostaria muito de dizer isso a cada casamento que assistimos, e eles foram felizes para sempre como bons amigos. Mas, infelizmente, os problemas surgem depois de algum tempo de vida em comum. O objetivo mais importante de cada casal é aprender a observar os princípios divinos para o casamento. Os preceitos de Deus são verdadeiros e funcionam. Ninguém pode atingir o seu nível máximo como indivíduo se Deus não ocupar uma grande parte da sua vida. O homem e a mulher são basicamente indivíduos egocêntricos e o casamento é a mescla ou união de duas naturezas em uma só. Portanto, para se ter um casamento feliz e bem-sucedido, é importante que ambos, no imperativo, sejam cheios do Espírito Santo e tenham uma natureza cristocêntrica. 1 João 1,7 vai dizer, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A maioria dos enamorados antes do casamento vê apenas os pontos positivos um do outro. Contudo, a maioria das mulheres é atraída para homens que têm pontos positivos justamente onde nós temos nossos pontos negativos. Depois do casamento, os pontos negativos dos cônjuges começam a revelar-se. O casamento tende a trazer à tona os traços negativos. E é então que a jovem esposa descobre que não se casou com o homem perfeito que imaginava. Se alguém houvesse me perguntado há 15 anos atrás quais os pontos negativos do meu marido que me causavam irritação, eu iria escrever muita coisa a respeito desse assunto. E embora pareça estranho, hoje quando tento relembrar todas aquelas coisas que naquela época pareciam estar cavando um profundo abismo entre nós, tenho dificuldade até de me recordar. A operação do Espírito Santo em nossa vida demoliu todas as nossas diferenças e fraquezas, misturou-se entre si para fortalecer-nos uns aos outros. Nós precisamos um do outro. Eu preciso dos pontos positivos do meu marido, assim como ele precisa dos meus pontos. Juntos podemos ser uma torre forte na obra do Senhor, pois nossa vida tem a plenitude do Espírito Santo. Meu marido foi solicitado a celebrar a cerimônia religiosa do casamento de um jovem par. A noiva era sanguínea ao máximo, enquanto que o noivo era completamente melancólico. Chegou o dia do casamento. 1 hora antes da cerimônia, a noiva estava andando alegremente de um lado para o outro pelo salão do templo, com um vestido longo, véu esvoaçante, a brisa no seu rosto, os buquês das damas, e ela sorria radiante, cumprimentando todo mundo. Era o dia mais feliz, que era o dia do seu casamento. Ela estava desfrutando daquele dia ao máximo. Enquanto isso, o noivo estava no gabinete do meu marido, que procurava acalmá-lo, pois ele se achava extremamente nervoso, indagando se alguém viria ao seu casamento, se não esqueceriam das alianças, se até a noiva chegaria a tempo. Ele não sabia o que estava passando no santuário. A sua noiva já se encontrava lá. A cerimônia começou e tudo transcorreu perfeitamente até o momento em que o casal se ajoelhou no altar. E o solista começou a cantar o hino Pai Nosso.
Percebendo um pequeno rumor à sua frente, meu marido baixou os olhos, notou que as lágrimas copiosas corriam pelo rosto do noivo. A moça rapidamente tomou de pé a situação, deu uma piscadela para o marido, enfiou a mão no seio, de onde retirou um lenço, que entregou ao seu noivo. Este limpou os olhos, devolveu para ela, e no momento em que o cantor emitia a nota final, a noiva enfiou o lenço úmido de lágrimas de volta ao seu seio. Sorridente, muito alegre, como se nada tivesse acontecido. Eles realmente precisavam um do outro. Aquela foi justamente a primeira demonstração da sua capacidade de dar alegria à vida dele e revelando à moça uma natureza profundamente sensível que iria enriquecer a vida dela anos e anos após vir. Graças a Deus pelos temperamentos opostos. Muitos livros têm sido escritos para mulheres, incentivando-as a melhorarem sua aparência. Creio firmemente que quando uma mulher aceita plenamente a si mesma como criação de Deus, ela fará o melhor que puder para cuidar desse objeto de amor e interesse de Deus. É muito triste ver uma mulher crente que consegue cultivar grande beleza interior, mas que nada faz com o seu exterior. 1 Pedro 3 nos orienta a cultivar uma mulher interior, de coração, mas que também toma certos cuidados especiais para se enfeitar e arrumar o seu exterior, aparando seus cabelos, se enfeitando, mantendo as unhas cutiladas. Recentemente, eu e meu marido estávamos jantando em um restaurante e a nossa alegria foi estragada quando ouvimos um homem que se achava numa mesa próxima dizer à sua esposa: "Você está parecendo com o diabo. Parece que tem 85 anos. Por que você não passou pelo menos uns 5 minutos, um pouco, se maquiando, colocando uma peruca?" Ele não estava agindo corretamente ao depreciar a mulher como fez. Há outras maneiras de agir, de que ele poderia lançar mão para alcançar o mesmo objetivo. Mas isso não é culpa do homem, nem tampouco da mulher. Quem sabe há quantos anos ele estava contemplando aquela mesma fisionomia cansada. Com todos os recursos que existem ao nosso redor, não há necessidade de uma mulher chegar a essa situação. Deus nos criou belas. Estou certo de que Ele gosta de ver uma mulher cuidada, porque é obra das suas mãos. Juntamente com a bênção do enriquecimento de um temperamento oposto, vem a necessidade de ajustamento. Nossas diferenças individuais não devem necessariamente nos conduzir a um tribunal de divórcio, nem precisam constituir uma ameaça ao nosso casamento. O segredo está em como cada um lida com as diferenças, pois os bons casamentos também passam por períodos de conflito. Os que superam estes conflitos são aqueles que resolvem seus problemas com oração e são conduzidos pelo Espírito Santo. Esposa, é da máxima importância orar de 4 maneiras. Primeira, orar pela sua própria atitude quanto ao problema e a sua reação a ele. Se você examinar seu coração, talvez irá descobrir que tem algumas coisas a confessar. Você não pode estar cheia do Espírito se estiver entristecendo a ele com atitudes e emoções erradas. Segunda, você precisa orar pelo seu marido, mesmo nos momentos em que não sentiu desejo de fazê-lo. Peça a Deus para levá-lo a analisar a situação e reconhecer sua falha. Em terceiro lugar, peça a Deus para orientá-la no debate no problema com ele. Você poderá estragar tudo se abordar o problema com as suas próprias energias ou a sua própria maneira. A quarta forma de oração é pedir a Deus que lhe conceda muito amor pelo seu marido, para que você possa amá-lo sinceramente, a despeito das diferenças entre você e dos pontos negativos que ele possa ter. Muitas das vezes, este amor dado por Deus começará a demolir as diferenças e elas desaparecerão. Poucos dias depois do meu casamento, descobri um defeito em meu marido sobre o qual ninguém havia me falado. Passados os primeiros dias vividos naquele clima de encantamento, descobri um hábito que se repetia diariamente. Todas as manhãs eu encontrava suas meias exatamente no mesmo lugar onde ele havia tirado os sapatos na noite anterior. E nunca estavam esticadas, estavam enroladas em 2 bolinhas. A princípio, aquilo não me causou problema. Eu gostava de apanhar as meias dele. E como eu tinha boas costas, aquilo não me incomodava. Mas, passando alguns dias, semanas, meses e anos, comecei a me incomodar ao pegá-las. Notei uma ligeira irritação, não em minhas costas, mas em minha atitude. Alguns dias depois, ocorreu-me um pensamento. Quem será que pegava as meias dele antes de eu conhecê-lo? Depois ocorreu também que ele deveria saber que tinha uma caixa de roupa suja. Então mostrei a ele a caixa de roupa suja, especialmente para guardar aquelas meias. Todavia, continuava a tropeçar nas suas meias sujas todas as manhãs.
Tropeçar? Sim. Elas pareciam que estavam aumentando de tamanho, pelo menos na minha imaginação. Em minha atitude, eu já estava irritada. E eu dizia em meus pensamentos: será que ele não pode recolher suas próprias meias? É interessante observar como uma coisa tão insignificante como duas meias sujas pode desequilibrar toda a personalidade de uma mulher. Elas fizeram com que eu passasse a me irritar e a criticar muitas coisas que meu marido fazia. Elas foram a centelha que causou o incêndio que levou minha atitude a se descontrolar completamente. Quando meu marido voltava para casa à noite, assoviando, cantando, feliz da vida, eu não via aquele homem que me amava eternamente e me sustentava. Ao invés disso, eu enxergava nele apenas um homem que usava aquelas meias. Certo dia, um dia triste e sombrio, peguei a Bíblia que se achava sobre a mesinha da minha cabeceira e um verso pareceu sobressair entre os outros. Colossenses 3,17 diz: tudo o que fizerdes, seja em palavras ou em ações, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em minha própria interpretação, aquele verso parecia dizer-me: quando você recolher as coisas do seu marido, até mesmo as meias sujas, faça em nome do Senhor, dê a ele graças ao Deus Pai. Apressadamente passei para o verso seguinte, que dizia: esposas, sede submissas aos próprios maridos, como convém ao Senhor. Meus olhos desceram um pouco mais, que dizia: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para com o Senhor e não para com os homens, ciente de que receberá do Senhor a sua recompensa, a Cristo Senhor é que estáis servindo. Eu não estava simplesmente recolhendo as meias usadas do meu marido, eu estava servindo ao Senhor. Então tinha que fazer aquilo de coração, como se fosse para Jesus. Achava-me diante de um conflito. É possível que meu marido nunca tenha notado naquela época como eu agia e como a minha atitude estava azeda. Examinando eu a situação, vi que era eu a única que tinha algo a confessar e precisava acertar minha atitude. Interessante é que depois de confessar, passei realmente a gostar de servir ao Senhor e ao meu marido. Quase era um momento devocional, aquele instante que diariamente eu recolhia com carinho aquelas abençoadas meias sujas. Eu dava graças a Deus pelo meu marido, que era fiel, que me sustentava, que me amava de todo o seu coração. Eu sabia que havia muitas mulheres que dariam tudo para voltar a recolher meias jogadas do meu marido. Acredita, leitora, que aquelas belas meias sujas começaram a desaparecer? Sem que houvesse pronunciado uma palavra sequer, ele resolveu certo dia ser mais cuidadoso e recolher suas próprias coisas. Ah, agora tudo mudou. Agora eu tenho o privilégio de tirar essas meias da caixa de roupa suja e colocá-las na lavadora. E eu faço isso com o coração, como para o Senhor. Quando somos casados, nos salta uma pergunta: devemos ter filhos? Graças aos vários métodos de controle de natalidade que existe hoje, é possível um casal resolver não ter filhos. Houve um tempo em que apenas as pessoas estéreis não tinham filhos. A tendência moderna é ter filhos apenas a critério de escolha, e assim mesmo com data marcada. Alguns casais jovens hoje são tão sofisticados que querem determinar o sexo do filho antes mesmo da concepção. Estão ficando ultrapassados rapidamente o dia em que as meninas tinham sua bonequinha, que embalavam cuidadosamente como mães. Primeiro vieram as bonecas como figura de adulta e jogos de roupinha. Logo depois apareceu o boneco adulto para namorar a outra. E em vez das meninas estarem embalando bebês de mentira, estão vivendo um mundo adulto de sonhos com bonecas adultas. Não é de se admirar que tantas adolescentes hoje não se visualizem no futuro como mães. O que desejo enfatizar é que, com a mudança dos tempos e atitudes, vemos jovens casais que resolvem não ter filhos. Não estou me referindo a adiantamentos temporários, mas a decisões definitivas. Nem todos os casais precisam ter filhos, mas creio que os casais que não oram a respeito dessa questão para buscar a vontade de Deus podem perder uma grande bênção na sua vida. Para serem verdadeiramente controlados pelo Espírito Santo, os casais não podem tomar uma decisão de tal importância sem primeiro procurarem saber o que o Pai Celestial deseja que eles façam. A bênção de Deus tem que ser precedida pela obediência.
Com toda certeza, o temperamento tem muito a ver com a tal decisão. Provavelmente a mulher sanguínea deseja ser mãe, já que ela tem muito amor para dar. Ela adora crianças, gostaria de possuir seus próprios filhos. A mulher fleumática, que é bastante influenciável, está disposta a concordar com o desejo do marido e aceitar a ideia de ter ou não filhos. A mulher melancólica terá um problema sério a resolver. Será que ela poderá ser boa mãe? Ela gostaria de já sentir o amor materno antes mesmo de engravidar. Já a mulher colérica deve ter tantos objetivos futuros bem definidos que pode achar que um filho viria atrapalhar seu sucesso, ou pelo menos ela iria querer limitar a pelo menos ter um filho só. Quando uma mulher encara a possibilidade da gravidez com oração e com um sentimento de expectativa, o seu coração terá todo o amor de que ela precisa para amar o seu filhinho. Gênesis 1:28 vai dizer: Deus nos abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O primeiro mandamento que Deus deu ao homem foi de multiplicar e encher a terra. Hoje somos levados a crer que a terra está superpopulada e que podemos contribuir para a solução do problema evitando filhos. Contudo, nosso dever primordial é obedecer a Deus, que criou todos os povos e controla o destino dos mundos no qual habitamos. Quando converso com alguns casais sem filhos, eles logo deixam perceber claramente que os seus verdadeiros motivos não são tão altruístas como parecem, mas parece haver uma influência egoísta por trás das desculpas mais plausíveis. Por isso que voltamos a repetir, para serem verdadeiramente controlados pelo Espírito Santo, os casais não podem tomar tal decisão importante sem antes procurar saber o que o Pai Celestial deseja que eles façam. A bênção de Deus tem que ser precedida pela obediência. Bem, mulheres casadas, na leitura de hoje, nós recebemos algumas orientações de como ser uma mulher controlada pelo Espírito para algumas atitudes. Na próxima leitura, nós estaremos dando continuidade a essas orientações. Até lá!